Não adianta nem a gente tentar falar de outra coisa, porque o assunto ontem, o dia inteiro e a noite inteira, até de madrugada, foi o tarifaço de Donald Trump e a reação do governo, até que Luiz Stalinácio da Silva resolveu se pronunciar, deu uma entrevista e falou um monte de bobagem, culpando Bolsonaro, dizendo que Eduardo Bolsonaro é o bambambam das galáxias, se é que você me entende, que foi lá para os Estados Unidos fazer a cabeça de Donald Trump. Olha, esse Eduardo tem muito poder. Vocês vão de convir comigo que o cara sai do Brasil, um deputado, para ir lá para os Estados Unidos, lá para Washington, D.C., fazer a cabeça de Donald Trump, e ele é, no mínimo, o bambambam de todas as galáxias do céu e da terra. É ou não é? Já deixa aí nos comentários para mim. E aí, obviamente que a gente já teve notícias lá nas redes sociais, de portais, do regime dizendo que STF vê possibilidade de Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. Obviamente, gente, que isso já é um prenúncio de tentativa de justificativa de uma prisão preventiva. E eu explico. Porque a prisão preventiva ela é aplicada no risco de fuga do envolvido, do implicado, do investigado, enfim. A gente vai falar sobre isso também nesse vídeo. Lembram que no vídeo de ontem à tarde eu comentei com vocês que sim, os grandes empresários poderiam fazer Lula voltar atrás um pouquinho sobre essa questão do tarifaço? Pois é, quem veio a público foi o Romeu Zema, eu tenho destaque da fala dele aqui para vocês, e ontem mesmo saiu uma matéria dizendo que os produtores de café, que é Minas Gerais, né, o estado de Minas Gerais, perdão, que realmente são mais proeminentes nesses negócios de café com os Estados Unidos, já pipocaram. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai sair daqui muito bem informado a respeito dessa situação de como está o Brasil, que está preparando represália. Para você ter uma ideia, o Haddad até montou um grupo de trabalho para estudar a represália perfeita para os Estados Unidos. É exatamente como eu disse num vídeo outro dia. Talvez a gente não ganhe essa guerra, mas as batalhas estão cada dia mais divertidas. Deixa o like logo agora no início do vídeo, que é muito importante para a gente aqui. Compartilhe aí o link nas nossas redes sociais, no Facebook, nos Telegram da vida e os grupos por onde você anda. Se você é novo, dê uma chance para a gente, vai. Se inscreve no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. E claro, vamos começar com ele, porque ele falou tanta bobagem nesse pronunciamento, mas tanta bobagem, que eu passei a ter certeza que, ahá, uhul, o Sidônio é nosso, ahá, uhul, o Sidônio é nosso. Olha só, ele disse que Donald Trump poderia até ser preso se estivesse aqui no Brasil e tivesse feito aqui o que fez no Capitólio. Se eu ouvir, vocês vão ter que ouvir também, porque eu não sou obrigada a passar por isso sozinha. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como o Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no poder judiciário, porque aqui o poder judiciário é autônomo. Eu não preciso dizer que Donald Trump não fez nada lá no Capitólio, né? E nem Bolsonaro fez aqui no Brasil, certinho? Certinho. Tudo da Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. E que lá nos Estados Unidos, quem estabelece a regra é os Estados Unidos. Ué, eu não tô entendendo. Ô, gente, fala sério pra mim. Será que ainda tem gente mesmo que assiste um vídeo desse e acredita no que esse homem tá falando? Porque eu acho meio assim, né? Comprometedor. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. Como é que é? Ele não. Eu não sei se eu morro de dor, eu não sei se eu morro de raiva, mas até o final dessa guerra a gente resolve. E obviamente que durante essa entrevista ele também falou que Bolsonaro deveria assumir a responsabilidade pelo tarifaço. Afinal de contas, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça de Donald Trump. Eduardo Bolsonaro, todas as minhas reverências a você. Parabéns por ser o cara que fez a cabeça de Donald Trump. Incrível! E obviamente que Bolsonaro veio a público e disse o seguinte, o Eduardo, o presidente Jair Bolsonaro não pode resolver o preço tarifa Moraes.
Botar pressão nele ajudará absolutamente 0% na solução do imbróglio. Moraes pode começar a resolver este problema com sua caneta ou mesmo parando de enviar a PF na casa de parlamentares e seus parentes. Congresso livre, aprova uma anistia ampla, geral e restrita, seria um excelente sinal de moderação de quem é maduro e quer sentar e aproveitar a oportunidade para dialogar com a maior potência do mundo. Eu não sei por cargas d'água, eu não acredito nesta possibilidade, mas a esperança é a última que morre e eu vou continuar lutando. E o deputado, um dos mais importantes, tá? Ai, gente, agora eu não sei se ele é deputado ou se ele é senador. Me fugiu aí, me corrijam. Um dos mais importantes da base de Donald Trump também se pronunciou a respeito do tarifaço, agradecendo ao presidente por defender as empresas e cidadãos americanos que foram diretamente impactados pela censura, pela interferência do governo por parte de autoridades brasileiras, como o juiz Alexandre de Moraes. O juiz Moraes demonstrou um padrão preocupante de comportamento que mina as normas democráticas, viola as liberdades civis e ameaça o Estado de Direito. A liberdade de expressão deve ser protegida. Aqueles que abusam do poder de silenciar a dissidência devem ser responsabilizados. Peço à administração Trump que considere impor as sanções ao juiz Moraes. E isso, gente, não tem nada a ver com o tarifaço, tá? Ele apenas agradeceu pelo tarifaço e também agradeceu pela luta de Donald Trump contra a tentativa de censura de Moraes no imbróglio lá do Twitter Files Brasil, que veio tudo a público e a gente ficou sabendo. Então, assim, incrível o movimento que está sendo feito e óbvio que está todo mundo aqui, as autoridades aqui, quicando sem saber o que fazer, porque no final das contas eu acredito que eles não faziam ideia de como essa bagaça podia ficar feia. Como tocaram no nome do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele mesmo veio no X e disse: nota. Recebi consenso de responsabilidade à notícia da carta enviada pelo presidente Donald Trump ao governo brasileiro, comunicando e justificando o aumento tarifário de produtos brasileiros. Deixo claro meu respeito e admiração pelo governo dos Estados Unidos. A medida é resultado direto do afastamento do Brasil de seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo. E aí, meus amigos, contra fato não há argumento, isso é verdade. Ele continua: essa caça às bruxas, termo usado pelo próprio presidente Trump, não é apenas contra mim, é contra milhares de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob sombra do autoritarismo. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação política. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios. Presta atenção agora. O Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. A escalada de abusos, censura e perseguição política precisam parar. O alerta foi dado, não há mais espaço para omissões. Peço aos poderes que ajam com urgência, apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional. Ainda é possível salvar o Brasil. Sim, ainda é possível salvar o Brasil de forma institucional, se as instituições realmente voltarem para os trilhos. E como instituições, eu não digo nem o executivo e muito menos o judiciário, porque quem sou eu na fila do pão, mas eu digo o Congresso. Foi uma coisa que Eduardo Bolsonaro, inclusive, falou: um Congresso livre. E sim, uma forma de demonstrar boa vontade seria exatamente o que o Eduardo Bolsonaro falou. Congresso livre, aprova, anistia geral e restrita e completa. Mas não. Com Hugo Mota e o outro lá, não vai rolar. Mas o que me preocupa mesmo é isso aqui, ó. Ele dizendo que o Brasil caminha rapidamente para o isolamento e a vergonha internacional. O isolamento seria o quê? O fechamento de regime que eu venho alertando há pelo menos 3 anos. Eu venho alertando. Nós estamos caminhando para o fechamento do regime. E toda a nossa inconformidade, neste atual momento, está dando um jeito de se ajeitar diante de todos os absurdos e impropérios que se cometeu contra a justiça brasileira. E quando termina a lei, só resta
a barbárie. Isso me preocupa bastante. E, obviamente, que o regime não podia deixar de responder e já está em todos os portais de mídia, né, capacho do sistema, que ministros do STF veem risco de fuga de Bolsonaro com apoio de Donald Trump, diz jornal. Segundo fontes ouvidas pelo Jornal da Folha de São Paulo, magistrados consideram que falas do presidente dos Estados Unidos criam base para possível pedido de asilo. Não criam base. Óbvio que não. Sem sombra de dúvida. Não precisa ser apoiador de um presidente para você ter o direito de pedir asilo. Isso é outra coisa. Eles estão tentando linkar uma coisa na outra. Isso é totalmente mentira, é uma inverdade para, na minha humilde opinião, justificar a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, porque a única coisa que justifica uma prisão preventiva é o risco de fuga do implicado no inquérito, na investigação, no processo, no crime. Este é o ponto. Então, eu colocaria as minhas barbas de molho e uma coisa também é verdade. Se Donald Trump quiser, Bolsonaro não precisa pedir asilo. Donald Trump vem aqui, pega Bolsonaro e leva. Simples assim. Provavelmente, Janjo só vai saber uma semana depois. Exatamente como aconteceu na extração dos venezuelanos que estavam na embaixada da Argentina na Venezuela, que Donald Trump mandou um grupo todo esperto, trabalhado, né, na estratégia lá, o grupo entrou, resgatou, extraiu todos os venezuelanos da embaixada e quando Maduro soube, todos já estavam em segurança em território americano. Então, isso aqui, além de não ter nenhuma substância fática, na minha opinião, é preparar o coração do povo para que, por causa do risco de fuga, determinaram a prisão preventiva de Bolsonaro. Eu acho que pode dar muito ruim. E a coisa ficou tão séria. Desculpa, gente, falei muito hoje durante o dia. Tô com a minha garganta arranhando bastante, tá? E como não poderia ficar melhor, é sempre ladeira abaixo, daqui para frente é só para trás. Haddad anunciou um grupo de trabalho para analisar a lei da reciprocidade. Num outro vídeo eu explico direitinho para vocês que nunca existiu reciprocidade do Brasil para com os Estados Unidos. Nossas taxas sempre foram muito maiores, impostos maiores. Nós sempre dificultamos tudo para os Estados Unidos nas relações de comércio com aquele país. E agora a Haddad está falando de reciprocidade. Com a taxa de 50%, ainda fica abaixo do que o Brasil cobra dos Estados Unidos. Eu, sinceramente, não consigo entender do que Haddad está falando, tá? Mas, como para o PT e seus asseclas nada precisa fazer sentido, também explicar é perda de tempo. Vamos falar da manifestação que flopou, né? É a micro manifestação do Boulos. Eles conseguiram fechar aqui esse quarteirãozinho na Paulista, foi tudo bem pequenininha e vocês sabem que quando a foto é fechadinha assim é porque não tem muita gente. O que resta perguntar é, não foi essa manifestação que bombou anteontem no X? Menções, várias menções, povo na rua, a culpa é de Bolsonaro, prende o Eduardo Bolsonaro, caça os direitos de Eduardo Bolsonaro, vamos para a rua para defender a taxação dos ricos, e aí aproveita a falar da taxação, né, do tarifaço de Donald Trump. Eu queria saber, cadê aquele engajamento das redes sociais na rua? Porque nós provamos que nós não somos robôs. A gente levanta engajamento, a gente bota para lascar na rede social, mas a gente também vai para a rua, a gente mostra, né, a que viemos. Parece que não rolou lá. Não rolou. E aí, ó, taxar super ricos imediatamente. Só se for contra o outro super rico. Se for contra o meu super rico, aí não dá não, tá? E lembram que eu falei para vocês no vídeo de ontem à tarde que a saída para a equiparação, né, ou pelo menos baixar a temperatura desse imbróglio todo como tarifaço de Donald Trump, seriam os grandes empresários? A Bárbara do Te Atualizei também concorda comigo. Ó, empresários rejeitem a tarifa Moraes enquanto há tempo. Aí eu fiquei sabendo que
o Minas Gerais é um país, é o estado do Brasil, um dos maiores produtores de café e que mais negocia com os Estados Unidos. Aí eu comecei a entender o chilique do Romeu Zema, olha isso. Anteontem, 9 de julho, ele postou o seguinte: as empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar mais uma vez a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas Gerais e para o Brasil. Mas ele deve ter recebido um cutucão de alguém, porque ontem, no dia 10 de julho, ele teve coragem de fazer esse vídeo aqui. Eu não tenho dúvida de que tem motivação política no julgamento de Jair Bolsonaro. Por isso, tenho estado ao lado dele desde o início. Peraí, gente, deixa eu apressar aqui, porque ele fala muito devagar. Vamos lá. Também não tenho dúvida de que há tentativas de censurar a oposição a Lula nas redes sociais, de acabar com a nossa liberdade de expressão. O STF, estamos vendo, já passou dos limites. As provocações e intromissões de Lula em assunto dos Estados Unidos são lamentáveis. Mas esses erros e essas injustiças não devem ser consertadas com mais injustiça e erro. A taxação imposta pelo presidente Trump a produtos brasileiros é uma medida errada e injusta. Ela precisa sim ser revista, porque penaliza todos os brasileiros. Gente que votou contra e a favor do Lula. Empresas que investem no Brasil e que nada tem a ver com disputas políticas e ideológicas. Defender a liberdade não pode significar atacar quem trabalha e produz no Brasil. Eu não tenho dúvida. Alguém deve ter cutucado ele seriamente para ele dizer: Trump, você está errado, vai procurar a sua turma. Porque até então ele estava dizendo: olha, o que aconteceu foi resposta, efeito de um total abandono da diplomacia. O cara foi chamado pelo presidente do país de nazi, o cara foi atacado de todas as formas, foi desrespeitado, suas empresas americanas sofreram muito aqui na mão de Xandão. Aí queria o quê? Que ele ficasse quietinho? Não, né? E isso não tem nada a ver com lei Magnitsky. Sem contar que no último dia de fechamento do BRICS, Lula falou, nós queremos derrotar o dólar. E aí Trump falou: poxa, você quer derrotar o dólar, meu amigo? Você quer derrotar a minha nação? Então você não precisa nem fazer negócio conosco. Não faz sentido, não é coerente você querer acabar com a minha nação, tirar o protagonismo do dólar, coisa que nós construímos a duras penas com seriedade aqui, e você, além disso, além de querer me derrubar, ganhar dinheiro em cima de mim, não vai. Então, Zema, você deveria virar para o Lula e dizer: o que você fez está errado. Nomear o Xandão. O que você está fazendo, Xandão, está errado. Mas não, aí é o que Trump fez, está errado, né? Quando é no dos outros, pode, é refresco, tá? Então é isso, meu povo. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Vou pedir uma ajuda especial a vocês. Vocês viram que há algum tempo atrás eu fiquei desaparecida aqui da internet, porque eu estava no Rio de Janeiro apoiando um familiar muito próximo. Um monte de gente já sabe aí quem é. Porque está com um problema grave de saúde, esse problema se agravou e eu não posso mais morar aqui em São Paulo, então eu estou mudando para o Rio de Janeiro de urgência, preciso sair muito rápido e são muitas despesas não previstas envolvidas. Então eu peço a vocês, faço um pedido bem carinhoso, que se vocês puderem me ajudar no Pix para essa mudança, eu seria eternamente grata. Aqui está o Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Qualquer valor é muito bem-vindo. Eu já gastei muito sem ter e estou com toda a minha receita aí pelos próximos 5, 6 meses bastante comprometida. Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou atualizando vocês, tá bom? Muito obrigada, deixa o like, compartilha, confere a sua inscrição e vamos nos estapear nos comentários, porque é lá que eu me sinto realmente uma guerreira por este país junto com vocês. Beijo no coração, gente.